Fala galera, beleza? E aí, bora responder a pergunta de número 4 do nosso caso clínico 3? Vamos lá então. Respondendo então a nossa pergunta de número 4 do caso clínico 3, deixo aqui o caso clínico para vocês. E aí eu aponto, né galera, que indivíduos que apresentam diabetes descontrolada podem apresentar glicosúria, como no caso apresentado. Aí peço para vocês apontarem a razão pela qual os túbulos proximais não reabsorvem toda a glicose filtrada, mantendo boa parte dela no líquido, até que seja eliminada pela urina. Relembrando um pouquinho do que a gente viu naquele vídeo da resposta 3, do caso clínico 3, que eu até deixo o link aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha extra, vamos colocar assim. A gente viu, né, que aqui, ó, nos capilares glomerulares, tem lá o sangue passando com seus componentes, e alguns desses componentes acabam passando aqui para o interior dos túbulos, né? Então, por exemplo, água, glicose, sódio, cloreto, bicarbonato, enfim. Sendo que esse líquido que passa aqui para o interior dos túbulos é chamado de filtrado. E vimos também, né, galera, que indivíduos saudáveis, como passa uma quantidade, vamos colocar assim, pequena de glicose, em comparação, por exemplo, a indivíduos diabéticos, sobretudo se essa diabetes for descontrolada, a gente viu que tranquilamente aquela glicose que foi filtrada acaba sendo integralmente reabsorvida lá nos túbulos proximais. Vamos analisar novamente essa figurinha aqui? Então, de novo, ó, filtrado aqui na nossa esquerda, sangue na direita, células do túbulo proximal no meio. O que a gente vê, né, galera? No caso da diabetes descontrolada, tem tanta glicose no sangue que muita glicose acaba sendo filtrada. Então, vejam só, vamos imaginar então num diabético descontrolado muita glicose. O que acontece aqui? Nem toda essa glicose que passa pelo filtrado acaba sendo reabsorvida. Por quê? E aí vem o pulo do gato, galera. Os transportadores SGLTs, lembrando que o principal tipo que a gente encontra nos rins, o SGLT2, eles têm uma capacidade máxima de transporte. Então o que acontece? É tanta glicose que chega aqui no filtrado que por mais que ele quisesse puxar toda essa glicose para dentro da célula, ele não consegue. Por quê? Porque esse excesso de glicose excede a capacidade máxima. Então, por mais que ele consiga aí trazer até bastante glicose para dentro das células, mas ainda assim, boa parte da glicose que ainda estava no filtrado acaba sobrando. E aí o que a gente vê, né, galera? Como não existe algum outro túbulo além do proximal que reabsorve glicose, o excesso de glicose então permanece no filtrado e depois acaba sendo eliminado na urina, configurando então a glicosúria. E depois dessa nossa resenha, trago aqui o gabarito para vocês. Aqui, galera, a título de curiosidade, existe uma pequena discrepância aí na literatura a respeito do conteúdo de glicemia no sangue para o início do surgimento da glicosúria. O Guyton fala em mais ou menos 200 mg por decilitro de glicemia para começar a aparecer a glicose na urina, enquanto que a Silverthorne, que é um outro belo livro de fisiologia, fala aí por volta de 300 mg por decilitro. Agora, independentemente disso, povo, é saber, né, que quanto pior for o controle da diabetes, maior a tendência de aparecer aí glicose na urina. Tá legal? É isso então, povo. Valeu, um abraço. Tchau.